Olá, gente, boa tarde. Minha turma aí do segundo ano. Hoje nós vamos continuar falando sobre termoquímica, tá? Na nossa aula 1 sobre termoquímica foi uma introdução, certo? Sobre o que é um processo endotérmico, a diferença de um processo ou reação endotérmica da exotérmica, tá? Lá na aula 1, você lembra que eu dei o exemplo do que acontece com o gelo e o que acontece com uma lareira, tá? A partir desses dois exemplos, é bom para você pensar no sinal, tá? Que cada um leva do seu ΔH. A gente vai fazer uma pequena revisão aqui ao lado, ó, tá? Para ajudar hoje na aula 2, tá bem? Também vimos a diferença dos gráficos, quando é um gráfico para endotérmica e quando é um gráfico para exotérmica, ok? Então, agora a nossa segunda etapa é avançar um pouco no assunto. E quando a gente avança, o que acontece? Começa a ficar um pouquinho mais chato, tem algumas dificuldades, mas como eu coloquei lá no final do material, é importante que você assista essa videoaula para você entender como é que faz um cálculo de um ΔH, tá bom? Porque esta aula 2 agora você começa a gerar alguns cálculos, tá bem? O cálculo em si é super simples, é soma ou subtração, mas como chegar nessa soma ou nessa subtração, que é o passo a passo, é onde fica, que você na verdade não é difícil, você precisa só de atenção, tá bom? Saber avaliar a reação e no final você faz uma somatória, tá bem? Então até eu chegar nesse momento, eu fiz aqui mais ou menos um resumo do que tá nesse material ali, ok? E claro, eu vou focar nessa videoaula na aplicação, ó, dessa lei de Hess, tá bom? Então vamos lá, o que a gente colocou ali a princípio? Falando sobre o material, ou a nossa aula, fala sobre as equações termoquímicas, ok? Ou seja, você vai trabalhar muito com equação agora, e essas equações termoquímicas, elas vêm juntos com a sua equação um H, ou chamado uma entalpia, ok? Então esta entalpia, ela está associada ao quê? Ela é quem vai te transmitir, vai te dizer, certo? Dependendo da reação, se ela é endo ou ela é exo, tá? Isso, ó, aqui que é na verdade, a gente vai manter a mesma lógica da aula 1. A gente só vai avaliar o sinal, ok? Mas como eu falei, agora é uma aula que envolve um pouquinho mais de cálculo, então lá no material você viu que está descrito isso. Para a gente determinar a entalpia, na verdade a gente trabalha com uma variação de entalpia, tá ok? O que seria uma variação de entalpia? É um ΔH, ok? Então, delta é que nem na física, é uma variação do final menos inicial, este é um intervalo que a gente calcula. Aqui na química a lógica se mantém, tá bom? Então, para a gente determinar, calcular a entalpia, é por meio de ΔH, ok? Tranquilo? Então, até eu chegar na etapa de cálculo, o que eu preciso relembrar, gente, rapidamente? Que um ΔH que indica uma reação endotérmica sempre vai apresentar um sinal positivo, porque ele absorve calor. Um ΔH para uma reação exotérmica ou um processo exotérmico sempre vai apresentar um sinal negativo. O que isso quer dizer? Que está havendo liberação de calor, tá ok? Mais uma vez, é aquele exemplo do gelo e da lareira que eu dei lá na aula 1, tranquilo? Bom, aí o que a gente começa a ver um pouquinho de diferente já no material? Que lá eu apresento algumas transformações de fases, ok? Tipo vaporização, fusão, solidificação, condensação e tudo mais. Então, nessas transformações de fase, existe o quê? Uma liberação ou uma absorção de calor, tá? Então, ó, pelas transformações de fase, também é possível verificar se essa transformação ela é endotérmica ou exotérmica, ok? E aí, lá no material, tem um esquema que fica bem claro, tá? É só seguir aquela setinha. Por exemplo, tô com o material aqui, ó, vou só soletrar para você, vou falar para você como é que você tem que pensar. Porque tem questões teóricas só de marca X, tá? Múltipla escolha, que você vai para aquela figura que eu coloquei, e aí você vai verificar. Então, por exemplo,
Na condensação, é onde tem a transformação do vapor na fase líquida, ele está lá na região da exotérmica. Então, condensação sempre vai ser exotérmico, certo? Agora, se eu quero solidificar do líquido para virar sólido, no caso aqui líquido virando gelo, tá? Se eu quero solidificar, também vai ser um processo exotérmico, tá? Agora, se eu quero promover uma fusão, ou seja, do sólido para o líquido, aí é um processo endotérmico, ok? E do líquido para o vapor, que é uma vaporização, então tem um processo endotérmico, tá? Então, nesta parte de transformação de fase, onde você dá para verificar, você verifica se é um processo, é uma transformação endotérmica ou exotérmica, segue aquela figura e acabou. Tranquilo, sem muitos problemas. Bom, avançando um pouquinho mais no material, eu começo a falar sobre os cálculos, tá? É aqui onde a gente começa já a trabalhar com os cálculos da entalpia, tá? Cálculo de variação da entalpia. Lá no material eu também coloquei que nós temos que nós vamos estudar dois caminhos para você achar essa variação de entalpia, para você calcular o ΔH, ok? Então, o que eu pensei? Nesta aula 2, eu vou focar em lei de Hess, tá bom? Porque eu disse que são dois caminhos, tá? A lei de Hess e o ΔH igual a H produto, H reagente. Então, aquele P e aquele R, gente, corresponde ao produto e ao reagente. Então, este cálculo aqui, você vai ver na aula 3, tá bom? Na aula 2, a gente vai focar na lei de Hess, tá? Professora, qual que é o mais fácil? A aula 3, tá bom? Então, a aula 3 vai ser um pouquinho mais tranquilo, mas a aula 2 vai exigir um pouquinho, porque a lei de Hess, ela não é difícil, mas ela exige muita atenção, tá bom? Então, para eu mostrar a lei de Hess, eu vou escolher um exercício da nossa lista para fazer, tá? Eu escolhi o exercício 2, tá? Que comparado com o exercício 1, ele é um pouco mais difícil, tá joia? Seguinte, lá no nosso material, você viu que eu coloquei lei de Hess, coloquei umas setas, fiz uns cancelamentos. É claro, você vai olhar aquilo ali e você não vai entender nada, tá? Por isso, mais uma vez, eu coloquei aquela observação. É interessante que você assista essa videoaula para você entender, tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar aqui o quadro e eu vou começar a fazer o número 2, tá? Presta atenção no passo a passo de como se constrói, se resolve a variação da entalpia pelo método da lei de Hess, tá bom? Outro recado que eu quero mandar para vocês, isso é muito importante. Lá no final eu vou relembrar de novo. Quando você for tirar o dia para fazer a minha atividade, faça. E aquelas que ficarem com dúvida, você me manda um WhatsApp, tá bem? E fala, professora, não consegui fazer o exercício tal, a senhora pode me explicar? Com certeza. Então, a gente marca um horário, tá? A gente pode fazer por videochamada até de WhatsApp mesmo, tá bem? E aí, eu tiro a sua dúvida, tá bom? Então, não deixa passar a dúvida. Ó, esses exercícios, você tem que não só colocar a alternativa correta, tá? Tem muita gente que tá recebendo essa mensagem. Eu não quero saber se a resposta é A, B, C ou D. Eu quero que você me prove por que é a letra A. Então, tem coisas que exigem um cálculo, tem coisas que vão exigir uma demonstração, que é isso que eu vou fazer, tá bom? Então, com certeza, gente, vai ter dificuldade na lei de Hess, porque estamos à distância. Mas aí, me dá um toque, nós combinamos um horário e aí eu tiro a sua dúvida, tá bom? Vamos lá para o exercício 2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, como o meu espaço aqui do quadro é pequeno, eu vou tentar dividir o exercício, tá? Aqui eu vou copiar o exercício 2, como está lá no enunciado, no material, e nesse lado de cá eu vou resolver, tá bom? Para vocês verem que eu vou comparando e aonde eu quero chegar, tá bem? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou copiar rapidamente a questão 2, tá? Então ele começa assim. Ele dá uma reação. E aí vai ser interessante que a parte também teórica da lei de Hess vai ficar mais fácil de você entender quando eu resolver, tá bom? Ok? Deixa eu
aqui. Acho que tá bom. Tá. Aí tem as reações. C2H6 mais 7,5 de O2, que produz 2CO2 mais 3 águas. E aí tem um ΔH aqui ao lado de menos 372,7 kcal por mol, tá? Gente, eu não vou ficar colocando o estado físico de cada substância, tá? Eu vou fazer direto porque é isso que me importa agora. 2 grafite mais 3H2, que produz C2H6. Vou colocar aqui o valor da entalpia ao lado. Veja que cada reação tem o seu valor, tem a sua entalpia, tá? ΔH é igual a 20,2 kcal por mol. E é um valor negativo, ok? E a terceira reação, H2 mais meio de O2, que produz água. Então, gente, eu vou tentar mostrar a aplicação da lei de Hess nesse quadrinho, tá bom? Mas vamos lá. Lembrando, qualquer dúvida em alguma etapa, você entra em contato com a professora e eu te ajudo, tá bom? Ok, então, ó, antes de eu começar a aplicação de Hess, eu quero fazer algumas considerações importantes que você também viu lá no teu material. Tá vendo esse número aqui, ó, 7,5 de O2, 2CO2, tem alguns números na frente do elemento, tá? Por exemplo, 2C grafite. O que é 2C grafite? É o carbono na forma de grafite. Então, ver 3H2, esses números que vão na frente do elemento químico, a gente chama isso de coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico é o balanceamento que a gente faz, tá? E veja que eu mencionei também que o balanceamento da reação ela é importante também na variação da entalpia. E isso a gente vai ver bastante lá na aula 3, porque isso é muito importante para você calcular o ΔH pelo produto menos reagente, tá bem? Então, aqui é importante você considerar, mas em termos de cálculo, tanto aqui e principalmente na aula 3, o balanceamento ele é muito importante, tá? Então, gente, eu fiz. Outra coisa, esses são valores já fixos, como eu disse, tabelados de cada reação, tá bom? Aí dentro desses números que você vai fazer uma soma ou uma subtração, dependendo do sinal. Então, ok. Feito isso, o que ele quer? Ele dá lá a reação. Esta reação eu coloquei em vermelho, tá? Você vai ver que no final da lei de Hess, eu vou voltar e reescrever a minha resposta em vermelho. Por quê? Sabe aquela seta que eu faço assim no material? É que a ideia é o seguinte, eu começo conhecendo a minha reação e eu tenho que dar um jeito de chegar no final da lei de Hess exatamente nesta reação. É como se a reação em vermelho é o meu direcionamento, é o meu norte. Aí eu vou ver algumas coisas que eu preciso ir mudando e no final vai dar a reação vermelha, entendeu? Por isso que eu faço aquela seta assim, de vai e vem, porque começa com uma reação, faço as etapas de lei de Hess e tenho que terminar exatamente na mesma reação, tá ok? Então vamos lá. Para que isso aconteça, agora presta atenção no que eu vou fazer, tá? Eu tenho que estudar, gente, reação por reação, tá bem? E eu vou começar a mudar cada uma delas, tá bem? Então vamos lá, ó. Primeiro, CO2 é o meu reagente, tá? Lembrando, tudo que está à esquerda da seta sempre vai ser o teu reagente, tranquilo? Já o C grafite e o O2 são os meus produtos, tá? No final eu tenho que chegar nesta mesma reação. Feito isso, agora eu vou estudar a primeira reação, ok? Ó, da primeira reação, eu tenho o CO2 aqui
e eu tenho o O2 aqui. Tranquilo? Olha esses caras que eu grifei, fiz um quadrado. O CO2 aqui está depois da seta, ele é produto. Este oxigênio aqui, ele é reagente, ele está antes da seta. Só que eles estão em posição erradas. Opa, essa reação não é assim, deixa eu melhorar ela. Por que eu tenho que melhorar ela? Porque a minha reação, onde eu tenho que obedecer, está dizendo o seguinte, que o CO2 tem que ser reagente e o oxigênio tem que ser produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, já estou começando a aplicar a lei de Hess. Eu entendo que a minha primeira reação, vou chamar aqui de 1, tá, gente? A reação 1, eu vou ter que inverter. Então, vamos embora. Então, ó, vou tentar fazer aqui. Já estou resolvendo. 2CO2 mais 3 águas, que produz C2H6 mais 7 sobre 2 de O2. E aí, presta atenção nisso. Quando eu inverti a minha reação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Então, agora vai ficar mais 372,7. Tá ok? Gente, não vou levar a unidade, no final eu ponho. Tá ok? Então, agora, ó, CO2 está para cá e o O2 está para lá. Legal, ó. Aqui e aqui. Tá vendo esses números aqui, ó, que vem na frente? Daqui a pouco a gente trabalha com eles, tá? Vamos continuar. Agora a gente vai estudar a reação 2. O que eu entendo da reação 2? Ó, a reação 2 traz o C-grafite, tá? E o C-grafite, na minha reação que eu tenho que obedecer, ele é um produto. E na reação 2, o C-grafite, ele é um reagente. O que eu entendo? Vou ter que inverter a reação 2. Então, vamos lá. Vai ser C2H6, que produz 2C-grafite mais 3H2. E aí, quando eu inverto a reação, agora o meu ΔH fica mais 20,2 quilocal por mol. Tranquilo? E vou vir, ó, veja, vou só grifar o elemento. Mais uma vez, ele traz um número aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico, porque ele vem provavelmente do balanceamento dessa reação, tá? Por enquanto, esquece esses números. Vai ter um momento que você vai começar a analisar nele. Tranquilo? E aí, gente, a gente vai para a terceira reação, a última. O que eu entendo? Bom, a última, ela me traz o oxigênio, certo? Ela me traz o oxigênio, ela me traz a água e ela me traz o hidrogênio. Beleza. Só que aí, gente, o que acontece? Aqui, ó, eu já tenho um O2 que eu grifei, certo? Que é o quê? Desse cara aqui, certo? Aí, o que acontece? Essa reação 3, eu vou fazer o seguinte, vocês vão entender o porquê. Eu vou simplesmente, no primeiro momento, eu vou reescrever ela, vou manter ela do jeito que tá. Vocês vão ver que não vai ser necessário eu inverter. Por quê? Porque se eu inverter, não me ajuda a cancelar alguns elementos. Sabe aqueles cancelamentos em vermelhos que estão no meu material? Então, eu vou começar a fazer isso daqui a pouco. Então, eu vou entender que essa terceira reação não precisa inverter, não precisa fazer nada. Porque do jeito que ela tá, ela ajuda a cancelar quem não entra na reação em vermelho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou simplesmente copiar a reação. H2 mais meio de O2 e isso produz água. Então, gente, se eu não inverti, não fiz nada com a reação, eu só vou reescrever o valor do ΔH, tá bom? Que vai ser menos 68,3. Lembrando que aqui todos são quilocal por mol, não coloquei unidade, porque eu quero que vocês entendam mais como é que funciona a lei de Hess, tá bom? Beleza!
Agora, gente, agora eu vou ter que considerar os valores, tá bem? Agora eu vou ter que considerar quais valores, professora? Este 2, esse 7 sobre 2, esse outro 2 do C grafite, tá bom? E veja que aqui, ó, eu reescrevi, não mudei nada, e eu nem, bom, vou fazer o seguinte, não, melhor não, melhor não. E eu não vou fazer nada com ela, nem vou grifar em vermelho. Se eu fizer o que eu tô pensando, vai deixar vocês com dúvida, então melhor não. Então, ó, vocês vão ver por que eu tive que usar essa daqui, tá? Outra dica, num exercício de lei de Hess, você não quer dizer que você vai ter que usar todas as reações, tá bom? Mas vai ter umas pegadinhas assim, ok? Então, você sempre, é isso que eu falo, a lei de Hess, ela não é difícil, você tem que só ter muita atenção. Porque ou você vai utilizar todas, nesse caso, eu precisei das 3. Por exemplo, se tivesse uma quarta reação, talvez a quarta não te ajudasse. Então, não é que você precisa usar todas, tá bom? Você vai usar aquilo que você precisa. Vamos agora estudar os coeficientes estequiométricos, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente. Vou passar aqui, ó, uma régua aqui e outra régua aqui. O que eu vou tentar fazer neste espaço aqui, depois que eu começar a fazer os cancelamentos? Eu vou tentar chegar exatamente na reação em vermelho, tá bom? Que essa é a jogada da lei de Hess, tranquilo? Então, vamos lá. Bom, eu entendi que a primeira reação eu precisei inverter. Show! Por quê? Para poder deixar o CO2 lá no reagente e o oxigênio aqui no produto, certo? Só que veja, gente, presta atenção aqui na reação em vermelho. A minha proporção é 1, 1 e 1, tá? Sempre que não tiver nada na frente do elemento, considera-se que é 1. Só que aí, o que eu vejo? Aqui é 2, tá? Então, vou ter que dar um jeito de 2 virar 1, tranquilo? E aí, consequentemente, esse cara vai ser afetado com isso. Então, para 2 virar 1, eu entendo o seguinte, que eu vou ter que dividir por 2 a primeira reação inteira. Então, veja, vou dividir por 2, vou dividir por 2, ó, vou dividir por 2 e vou dividir tudo isso por 2. E, consequentemente, vou dividir o meu ΔH também, tá? Agora, eu vou ir apagando para você entender o que vai acontecer, tá? Gente, 2 dividido por 2 costuma dar 1. Então, ó, vou apagar e vou colocar já 1. Veja que eu já gerei o 1 do 1 da minha reação lá no início vermelho. 3 sobre 2 você deixa. Aqui, ó, é como se não tem nada, então é como se fosse 1. Tudo bem? E aqui, ó, vou vir para matemática aqui, ó. 7 sobre 2 dividido por 2, tá? Então, é 7 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que isto dá 7 sobre 4, tá ok? Então, eu vou apagar toda essa continha que eu acabei de fazer ali e vou colocar o valor que agora ela é quando eu dividir a primeira reação por 2, tá? Pronto. E já vou aproveitar e vou colocar ali o valor, que eu já fiz aqui, dividido por 2. Então, isso aqui, gente, agora vai para mais 186,35 kcal por mol, tá? Já fiz essa divisão. Vambora. Mesmo raciocínio para a reação 2. Veja que o coeficiente estequiométrico do C grafite tem que ser 1. Só que na reação 2, ela é 2, na mesma lógica. 2, o que eu faço para 2 virar 1? Eu vou dividir ele por 2. Então, ó, se eu divido isso por 2, eu sou obrigada a dividir tudo isso aqui por 2, isso aqui por 2, inclusive o meu ΔH, tá? E aí, ó, vamos de novo, vou fazendo já vou fazendo as adequações do coeficiente estequiométrico. Aqui, a mesma coisa que for 1. Então, aqui, ó, é 1 sobre 2. Quando não tem nada, é a mesma coisa que você pode considerar como 1, ok? 2 dividido por 2, gente, costuma dar 1. E aqui, eu vou manter o 3 sobre 2. Tá? Beleza? Então, ó, deixa eu só arrumar essa minha seta aqui, que eu acabei apagando, e fiquei assim.
que eu já consigo enxergar aqui? Sabe aqueles cancelamentos em vermelho lá do material? Eu já vou mostrar alguns que já pode acontecer aqui. Aqui não é 1/2 de C2H6? E aqui não é exatamente igual 1/2 de C2H6? Beleza? Este cara é produto e este cara é reagente. Sempre que você tiver o mesmo elemento, lá num produto e o outro no reagente, a regra da lei de Hess é cancela, manda embora esses caras. Então, fechou. Aqui, aqui, tá? Lembra, um reagente, um produto ou vice-versa. Beleza. Cuidado, ó, dá vontade de cortar, né? Mas aqui é 3/2 de H2 e lá é 3/2 de água. Então, olha só a importância de eu manter agora aquela última reação do jeito que tá. Agora só me resta fazer uma coisa. Pensa comigo. Eu vou multiplicar todo mundo por 3,5. Inclusive o meu ΔH. Gente, quando eu faço isso, o que acontece? Olha o 3/2 água reagente, olha o 3/2 água produto. Esse cara também vai embora. E olha que show, olha o outro aqui. 3/2 H2, 3/2 H2. Este é reagente, este é produto. Então, eu também posso cancelar isso daqui, certo? Agora, gente, veja, eu já vou começar a colocar o que sobrou, tá? Ó, falta eu dar uma ajeitada nestes oxigênios, deixa ele por último, tá? Eu posso dizer que essa é a parte um pouquinho mais chatinha. Então, vamos lá. O que sobrou? Sobrou um CO2, setinha, melhorar essa seta, um C-grafite, certo? Ó, não cancelei nada, só tô, tipo, copiando o que sobrou. Mas, agora o que sobrou dos oxigênios, tá? Eu vou fazer um valor, uma coisa para tentar fazer com que você veja o que eu faço quando sobra números, tá? Como assim, professora? Números. Tá vendo que aqui, ó, é 3, na verdade aqui, gente, ó, aqui eu tenho que arrumar. Aqui a continha é aqui, ó, matemática aqui. 3/2 vezes 1/2. Isso aqui dá 3/4. Então, deixa eu voltar aqui e arrumar meu coeficiente, tá? Que eu multipliquei e esqueci de voltar. Então, aqui, ó, é 3/4. E olha que interessante, por que gerou 3/4? 3/4 com 7/4, opa, eles se conversam, ok? Porque o número lá de baixo é igual, aí tem aquela regrinha básica de matemática. Então, o que acontece? Tem que sobrar 1 de oxigênio. Como é que eu vou pensar nisso? Imagina que em vez de 3/4, aqui fosse 1 e aqui fosse 2, tá? Aí o que vai acontecer? Quando eles se cancelam, é porque eles vão, na verdade, um eliminando o outro, tá? Então, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, eu poderia cancelar esse com esse, e você concorda que ainda sobraria 1 de oxigênio, né? Que aí seria o meu 1 oxigênio, que é a resposta, tá? Vamos pensar a mesma lógica matemática, só que agora com os valores reais. Então, ó, eu dei esse exemplo do 1 e do 2 aqui, agora eu quero que você pense, né? Agora são 3/4 para 7/4. Então, o que eu entendo? Desses 7/4, eu vou eliminar 3/4. Então, quer dizer que sobra, certo? Então, como é que eu vejo isso aqui na matemática? Vai ficar assim, ó. 7/4 menos 3/4 vai dar 4/4. Qual que é a regra? Mantenho o cara de baixo e efetuo a operação, que vai ser o quê? Uma subtração. 4/4, gente, costuma dar 1. A mesma coisa que 4 dividido por 4, tá? Então, veja que quando eu faço isso aqui, a minha continha ali ao lado
mostra que sobra exatamente um oxigênio. Mais um oxigênio. Agora, aproveitando a videoaula, lembra aquelas setas de vai e vem? Olha o que eu vou fazer. Lá no material, você viu que eu fiz isso aqui. Então, agora, o que quer dizer essa seta? Quer dizer que isto com isto tem que dar igual. Você tem uma reação inicial que você tem que obedecer. Aí você vai começar a estudar as equações que são dadas, arruma elas quando necessário e às vezes não precisa, certo? Só muda o coeficiente estequiométrico com o objetivo de no final chegar exatamente o quê? A mesma reação do início, tá, gente? Isso é lei de Hess, ok? Você tem uma equação, você começa a arrumar as demais de forma que você vai chegar exatamente na mesma reação que o exercício está pedindo para você trabalhar, tá bom? Beleza, e daí? Como é que a partir da lei de Hess eu calculo o ΔH, que é a variação de entalpia? Pessoal, é o seguinte, vou apagar isso aqui, que era o nosso rascunho, tá? Aqui eu vou colocar aqui ao lado. Isso dividido por 2, então dá mais 186,35. Isso dividido por 2, então dá mais 10,1, certo? E veja que agora, lembra que essa reação eu tive que multiplicar todos por 3,5? Então, essa aqui, ó, eu vou pegar e multiplicar também. Então, eu vou fazer, ó, 68,3 vezes 3 e depois o resultado eu vou dividir por 2, tá? Isso eu já preparei aqui, vai dar menos 102,45, tá? E aí, gente, vou colocar, na verdade, aqui, ok? Aqui é a nossa resposta. Depois que você fizer essas adaptações dos cálculos, se você precisar multiplicar, dividir, enfim, você simplesmente vai fazer uma somatória. Aí eu vou pegar 186,35 mais 10,1 e vou tirar de 102,45. Aqui nos meus cálculos deu, então, que o ΔH da reação é igual a 94. Agora, gente, eu vou vir com a unidade. Quilocal por mol. Tranquilo? Então, esta é a forma de você calcular o ΔH pela lei de Hess, tá? Ela exige bastante atenção, tá ok? Então, gente, é o seguinte. Fiz a 2 para ajudar, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, bem? Põe um rascunho ao lado, porque às vezes vai acontecer de alguma continha básica para você adequar o coeficiente estequiométrico, que é esses números que vêm à frente. O exercício 1 vai seguir o mesmo raciocínio, mas ele é bem mais fácil do que o exercício 2, por isso que eu escolhi o exercício 2, tá bom? Ele exigiu bastante, teve que fazer algumas adaptações aqui para sempre poder ficar igual à minha reação de origem, ok? Gente, então, a nossa aula de hoje é sobre isso, sobre lei de Hess. Se você ficou com dúvida em alguma etapa, anota, tá? Eu sugiro que você faça o seguinte, você vai quando eu começo a explicar esse primeiro passo, grava o teu vídeo, reproduz. Liga, faz a etapa 2, vai entendendo, vai pausando o vídeo conforme a gente vai fazendo as 3 etapas, tá bom? Para você entender como é que funciona a lei de Hess, tá? Do contrário, como eu falei lá no início, disse que eu ia falar agora no final. Tenho dúvida, ficou dúvida em alguns exercícios, me manda um WhatsApp, vamos marcar um horário, a gente conversa por WhatsApp, faz uma vídeo, tá bom? Às vezes, um atendimento mais individual, você consegue tirar sua dúvida e você consegue entender sobre isso, tá bom? A aula 3 vai ser um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, a aula 2 exige um pouco a lei de Hess, mas a 3 vai ser bem mais fácil. Tá bom, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Gente, se eu tiver algum problema, de novo, no meu aplicativo lá no Classroom, vocês podem me mandar pro WhatsApp essa atividade da segunda quinzena. Eu acredito que não vai ter agora, ok? Mas se tiver,
me mandam um zap, fala, professora, deu de novo, me avisem, e aí você pode enviar pelo WhatsApp, tá bom? Se isso aconteceu lá na atividade 1, então faz a sua atividade 1 e me manda, tá bom? No WhatsApp. Ou se já tiver liberado lá, você pode colocar lá no anexar e você manda a sua resolução. Tá bom, gente? Então é isso. Eu dei um prazo para vocês me entregarem dia 22, então tem um tempinho aí, tá ok? Então o dia que for estudar química, bateu dúvida, me chama, tá ok? Então tá bom, gente. Obrigada, hein? Tchau, tchau.